façam todo o possível para viver em paz com todos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor por esta palavra, bendizemos ao Senhor pelas nossas vidas, bendizemos ao Senhor por todos aqueles que vão ouvir e ver este conteúdo, que nós venhamos a saber lidar com os nossos relacionamentos e encontrar paz para vivermos vida plena, vida abundante, vida abençoada com o Senhor. Este é o nosso propósito, em viver uma vida que lhe agrade, que esteja dentro da tua vontade. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, cuide de todos, pois nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe as vossas vidas. No nosso programa de hoje, Em Busca da Paz, nós vamos gravar o nosso estúdio improvisado, porque choveu muito hoje e não conseguiremos gravar em ar livre. Entretanto, nós temos conteúdo e nós vamos apresentar esse conteúdo para os irmãos. Quero agradecer aqui, por meio deste vídeo, de todos os irmãos que participaram da live de ontem, no qual nós estivemos tratando sobre esse assunto. Encontrando esperança no Deus de paz por meio dos nossos relacionamentos. E nós baseamos o nosso estudo em Romanos 12. E nós vemos, meus irmãos, no contexto do livro de Romanos, da carta de Romanos, capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está ali falando de uma paz salvadora, de uma paz que te dá possibilidade de ter paz com Deus. E Paulo está relatando tudo isso nesse período. Só que a partir do capítulo 12 em diante, ele vai começar a falar de questões relacionais, questões entre um e outro. Ele vai falar do nosso culto racional, que ele roga para que nós tenhamos um culto racional, que nós façamos dos nossos relacionamentos sacrifícios vivos, que nós venhamos a apresentar uma vida agradável para com o próximo. E depois, lá a partir do verso 9, ele vai falar que o nosso amor pelo próximo, ele tem que ser um amor sincero. Nós não podemos tratar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Que nós devemos viver uma vida no qual nós sejamos hospitaleiros. Ele fala sobre isso também. Ele fala sobre inúmeras coisas, e eu indico você a ler o capítulo 12 de Romanos, para que você comece a entender, por meio deste capítulo, pontos específicos que nos dá um bom relacionamento com Deus. Nos faz ter uma paz nos nossos relacionamentos com o próximo. E o nosso intuito é ter um bom relacionamento vertical e horizontal. Bom relacionamento com Deus, vertical. Bom relacionamento com o próximo, horizontal. E quando nós olhamos pro verso 18 e fala-se: faça todo o possível para ter paz com todos. Nós vemos que o Paulo, neste verso, está dizendo que nós não temos opções, mas nós temos um dever de ter paz com todos. É um dever do cristão, em primeiro lugar, é um dever do cristão ter paz com todos. Ter paz, se possível com todos, mas ter paz. Você pode ter paz com muitas pessoas. Às vezes você não vai conseguir ter paz com todas, como é dito aqui, se possível, mas você vai conseguir ter paz. E é o seu dever de cristão ter paz. Porque isso faz parte da nossa comissão. Nós, como nós já falamos em um outro vídeo sobre os 2 grandes mandamentos, ter um bom relacionamento com o próximo faz parte também do nosso amor ao próximo. E nós não vamos conseguir ter um bom relacionamento com Deus, que nós não vemos, se nós não tivermos um bom relacionamento com o próximo que nós vemos. É um dever, não é uma possibilidade. Pense nisso.
Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos também aqui neste texto que as pessoas com qual nós teremos essa paz, esse esforço para ter essa paz, nós devemos nos esforçar para ter paz com todos. Não é apenas com as pessoas que estão no nosso rol de amizade, que nós temos afinidades, mas é ter paz com todos aqueles que se aproximam de nós. É ter paz com aqueles que não gostam de nós, é ter paz com aqueles que querem o nosso mal, é ter paz com aqueles que estão subjugando, às vezes até nos subjugando e impondo o seu poder sobre nós, como uma liderança política, por exemplo. Mas o texto está dizendo para nós devemos, façam todo o possível para ter paz com todos. Então é com todos, o objetivo é com todos. E é assim que nós devemos pensar. Também aqui está estabelecido um padrão de dever e não um padrão de alternativo. É um padrão de dever para nós buscarmos paz com todos. E isso vai frutificar no seu relacionamento com o próximo, mas no seu relacionamento com Deus. Se você está à espera e tem esperança nesse Deus da paz, nesta busca que você está por paz, você ter paz nos seus relacionamentos vai interferir diretamente no seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala sobre, o próprio Jesus fala, olha, se você sabe de alguém que tem um problema com você, vai lá e se reconcilie com ele para depois entregar a sua oferta. Então isso está dizendo que qualquer cerimonial de culto público ou até mesmo do seu culto pessoal com as suas orações, às vezes elas podem ser travadas por questões relacionais que você precisa resolver. Você marido, que ama sua esposa, você passa por um momento de instabilidade e tem uma discussão com a sua esposa. Sinceramente, você consegue orar em paz? Eu não consigo. Eu não consigo orar em paz nesses momentos. E isso é uma realidade para quem ama. E o amor é sincero, como é dito no verso 9, capítulo 12 de Romanos. Portanto, busque isso com todos, para que muitas coisas ou muito do seu culto pessoal e público sejam travados no seu relacionamento com Deus, nessa busca pela paz. Nós vemos também, meus irmãos, que o texto diz assim, olha, se possível, façam todo o possível para terem paz com todos. Tem um possível ali. Isso quer dizer para nós que nós devemos deixar a resposta com Deus. Então nós devemos ter uma atitude de cristão, buscando esta paz, buscando esse bom relacionamento com o próximo. Nós devemos buscar esse relacionamento com todos, mas a resposta não é nós que damos. A resposta não é nós que conseguimos. A resposta vem de Deus. É Deus que nos dá essa resposta. Essa resposta depende da outra pessoa, do outro lado, aceitar esse relacionamento e aceitar, às vezes, essa reconciliação. Tem pessoas que não vão querer. Tem pessoas que estão com o coração duro. Tem pessoas que estão no pecado. Tem pessoas que estão na vida promíscua. Tem pessoas que estão de várias formas. E tem pessoas que não creem em Deus e não vão querer um relacionamento com Deus e nem um relacionamento com o próximo que crê em Deus. Portanto, quando você está tratando de paz em um determinado relacionamento e o outro lado não corresponde, e você já tentou de todas as formas, quando eu falo de todas as formas, você vai lá no capítulo 12 e faz um checklist. Verso 1, 2, e depois vai lá no do verso 9 até o verso 21
e veja o que diz. Aí você vai ver que você tentou de tudo. Quando você tentou de tudo e não deu certo, você deixa para Deus. Se houver respostas positivas, Deus agiu. Houve transformação. Se não houve respostas positivas, Deus vai tratar. Você fez a sua parte. É assim que nós encontramos. Mas é quando... Atenção, atenção. Tem pessoas que falam que fez de tudo, mas não fez. O texto tem a relação de tudo. Vai lá e leia. Tá bom? Se eu for ler o texto aqui, o meu editor vai brigar comigo, porque ele é grande. Outra coisa, meus irmãos, é que nós devemos buscar paz nos nossos relacionamentos, nesta busca pela paz, por meio das misericórdias de Deus que nos são alcançadas por Cristo Jesus. Paulo fala no verso rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais um pouquinho, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos paz. Mas tem certas circunstâncias que a paz nesses relacionamentos é obscurecido. E é obscurecido porque nós não estamos vivendo as misericórdias de Deus. Nós não estamos apresentando um sacrifício vivo, ou seja, nós não estamos esforçando para manter relacionamentos. Nós não estamos tendo um sacrifício santo, ou seja, nós não estamos nos santificando, nos separando para Deus para esses relacionamentos. Nós não estamos vivendo nenhuma vida com Deus agradável, vivendo as misericórdias de Deus de forma agradável, nem apresentando relacionamentos agradáveis. Então, isso interfere por demais. Você quando recebe essa misericórdia de Deus, você deve apresentar um culto racional, não é um culto emotivo. Relacionamento é racional. E relacionamento racional, ele é o seu culto pessoal, dentro de um relacionamento pessoal com as pessoas e também com Deus. E, entretanto, você tem que se esforçar, você tem que também ter santidade aí nesse processo. E você tem que fazer as coisas com gosto, com gosto. Tem pessoas que não gostam de relacionamentos, mas a palavra de Deus está falando que nós devemos ter relacionamentos. E aí, dentro dessas misericórdias de Deus, dentro deste culto que você vai viver e se relacionar, obtendo paz, você não pode se moldar ao padrão do mundo, mas o padrão da Bíblia. O padrão da Bíblia é o correto, não é o padrão do mundo que é o correto. Se amolde a ele e não deixe que o padrão do mundo corrompa a sua mente, os seus comportamentos e te atrapalhe a ter bons relacionamentos. Você só vai experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável de Deus no seu relacionamento, mantendo o padrão de Deus. O padrão de Deus. Para concluirmos, meus irmãos, lembre sempre, é o nosso dever como cristão buscarmos a paz. É o nosso dever como cristão buscar paz com todos. É o nosso dever em obediência esperar por respostas em Deus. E é um dever nosso, dentro dos nossos relacionamentos, viver a misericórdia de Deus de forma perfeita, agradável e santa. Que Deus te abençoe nesta jornada em busca pela paz e que Deus esteja cuidando da sua vida. No nome santo de Jesus Cristo. Até a semana que vem. Um abraço fraterno para todos vocês.